Das paz, que bom. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 4. É um texto curto, mas as palavras de Jesus são ricas. As palavras que estão registradas nas Escrituras, todas elas são tesouro para nós. O texto diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, queremos te dar graças e glorificar o seu nome, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, tudo que fizemos contra o Senhor que não te agradou. Perdoa-nos, torne-nos, ó Deus, conscientes do que temos feito contra o Senhor e ajuda-nos, ó Deus, a abandonar esses pecados que militam em nossa carne, que muitas vezes temos dado, Deus amado, devido à razão e ofendido da sua santidade. Ajuda-nos, ó Deus, porque queremos viver temendo e amando ao Senhor profundamente. Fala o nosso coração, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que Jesus, meus irmãos, aborda aí no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que é o texto que nós lemos aí, são características de um discípulo. O discípulo de Jesus precisa ter todas essas bem-aventuranças que você tem aí na sua Bíblia. Nenhuma, nós não podemos escolher aquelas que mais nos chamam a atenção. Aqui no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus ele coloca o quadro, o retrato de como deve ser o discípulo de Cristo. Por isso que eu e você não podemos escolher somente aquelas que nós gostamos ou que temos interesse. Todas elas nós precisamos ter em nossas vidas. Essas bem-aventuranças que Jesus trata aí no texto, e essa é uma outra questão, elas não são características naturais, nós não nascemos com ela. Nenhum ser humano que nasce, por exemplo, pobre em espírito. Nenhum ser humano nasce com fome e sede de justiça. Nenhum ser humano nasce chorando, conforme Jesus ensina assim. Aqui, sabemos que as crianças choram. Quando elas saem, elas choram, mas não é esse tipo de choro que Jesus está falando. Essas características que Jesus aborda nas bem-aventuranças são produzidas na vida daqueles que são regenerados, daqueles que são habitados pelo Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, que as bem-aventuranças que Jesus está falando para os discípulos e para aquela multidão que está ali próximo, são características da própria vida de Cristo. O próprio Cristo tem isso em sua vida e Ele está dizendo para os seus discípulos e para aqueles que estão ali ouvindo o que eles precisam ter. Quando olhamos para as bem-aventuranças, é preciso que tenhamos em mente que o reino de Deus é um reino, meus irmãos, alegre. Deus não é um Deus carrancudo, que está lá no céu com um raio na mão, esperando alguém, ou esperando o vaso de encher para atacar um raio lá e fulminar a pessoa. Deus não é assim. O reino de Deus é um reino alegre. A gente não precisa andar carrancudo, triste, capengando pelos lados. Pelo contrário, nós somos o povo do qual nós temos a alegria de Cristo em nossas vidas. A gente precisa externar isso nos nossos dias. Sabemos que desse lado da eternidade passamos momentos difíceis, nem sempre estamos com o rosto feliz, mas nem por isso deixamos de ser contentes em Cristo Jesus, porque Ele nos completa. Por isso que o reino de Deus é um reino alegre. Quando a gente olha para as bem-aventuranças, então a gente pode ter a plena compreensão que o nosso Deus é um Deus alegre, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus aqui no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, está chamando de felizes, por exemplo, aqueles que são pobres. Mas Jesus não faz referência aqui, por exemplo, nesse pobres em espírito, de pobreza de dinheiro, pobreza de status social, pobreza de cultura, pobreza de pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de viajar para vários lugares. Não é esse tipo de pobreza que Jesus está dizendo aqui, pobreza de conhecimento, não é isso. A pobreza que Jesus ensina no versículo 3 é aquela pobreza, meus irmãos, que expõe para nós
o nosso estado de pessoas paupérrimas, quando nós olhamos para o Senhor e contemplamos a sua graça por meio de Jesus, e nós olhamos para nós mesmos, o que temos para oferecer ao nosso Deus? Absolutamente nada. Por isso que nós somos pessoas paupérrimas, e o termo pobres aí, meus irmãos, se a gente pode usar um exemplo, se aplica a uma pessoa que é pedinte, que ela não tem nada para sobreviver, então ela bate de casa em casa, pedindo ajuda para as pessoas, para que ela tenha o que comer. É dessa forma que a gente precisa se portar diante de Deus. Nós não temos graça para viver. Por isso que eu e você precisamos ir ao Senhor e clamar, e suplicar, e pedir ao Senhor que nos dê graça, para que possamos viver diante dEle para a sua glória. Por isso que essa pobreza em espírito não é algo natural, porque muitas vezes a gente encontra pessoas pedintes, por exemplo, e elas não são nada pobres em espírito. Pelo contrário, agem com arrogância. E os ricos também, meus irmãos, agem dessa forma também, mas não compreendem a pobreza de espírito que Jesus ensina aqui nas bem-aventuranças. Por isso que não é algo natural nosso, é o Espírito de Deus quem nos faz ser pobres em espírito, é o Espírito de Deus quem nos convence, quem nos faz ir ao Senhor para clamar a Deus por sua graça. O choro que Jesus trata aí no texto, no versículo 4, é a segunda característica ou qualidade que ele aborda e que o discípulo dele precisa ter em sua vida. Novamente, o que Jesus está expondo aqui na segunda beatitude é algo contracultural e de caráter diferenciador, quando olhamos para o reino dos homens e olhamos também para o reino de Deus. A expressão bem-aventurado, para muitos, ou você sempre ouviu, eu também sempre ouvi assim, tem um sentido de felicidade. Feliz é aquele que chora, porque ele será consolado. Feliz é aquele que é pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus. Porém, existem sinônimos melhores para a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado não necessariamente significa ou se coaduna com uma pessoa que está em um estado de espírito alegre, feliz, estonteante, acordou bem, o passarinho cantou, o sol está brilhando na vida dela, então ela acordou feliz. Jesus não está tratando de um estado de espírito. O que Jesus está dizendo aqui é que essa expressão bem-aventurada se aplica a alguém no sentido do que aquilo que a pessoa é. Por exemplo, podemos dizer que o bem-aventurado é alguém que é bendito, é alguém que é abençoado. Bem dizer ou abençoar alguém reverbera no fato de falar bem de alguém. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, quando ele fala dessa bem-aventurança ou do bem-aventurado nesse texto, ele está dizendo que é alguém que Deus olha para essa pessoa e Deus fala a respeito dessa pessoa que ela é bendita ou que ela é abençoada. Em resumo, o bem-aventurado aqui que Jesus está dizendo é aquele que é favorecido por Deus, é aquele a quem o Senhor aponta e diz coisas boas a respeito daquela pessoa. Por exemplo, nós temos a vida de Jó. Quem era Jó? O Senhor Deus falou a respeito de Jó que ele era alguém reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era a pessoa bendita, Jó era a pessoa abençoada. O próprio Deus falou a respeito de Jó. Esse é o abençoado, esse é o bendito que Jesus está falando aí. Então não tem relação com um estado de espírito, mas tem relação, meus irmãos, com aquele a quem Deus chama de bendito, com aquele a quem Deus chama de abençoado. A declaração de Jesus nas bem-aventuranças, de certa maneira, é chocante. Na primeira bem-aventurança, Jesus diz que os felizes são os pobres em espírito, e agora Jesus está falando que os felizes são os que choram. Que estranho o ensino de Jesus, ainda mais nos dias atuais, em que as pessoas buscam a alegria, a felicidade a qualquer preço. Mas Jesus está falando que as lágrimas, elas são uma dádiva, de acordo com o ensino dele aqui. Quando nós olhamos para os nossos dias, o choro é algo que as pessoas evitam a qualquer custo. Porque em sua grande maioria, quando falamos de choro, de lágrimas,
de lamento, logo o pano de fundo que possa vir em nossas mentes é um momento de tristeza, é algo que está causando dor, é algo que está trazendo pesar. Não à toa, os slogans dos nossos dias dizem o seguinte, que nós precisamos impulsionar o melhor de nós, precisamos extrair o que há de melhor dentro de nós, para evitarmos as dificuldades, as tribulações, as situações mais diversas, para que a gente não chore, para que a gente não lamente. Tudo isso potencializando essa questão da felicidade. O mundo prega uma vida onde você precisa se organizar de maneira a viver os prazeres, a ter bens, a se banquetear com as coisas dessa terra, a fim de que você não chore, de que você não lamente, de que você sempre esteja feliz, sorridente, muito bem para as pessoas. Essa busca pelo entretenimento que temos em dias atuais, pelo prazer e tantas outras coisas, só tem revelado, meus irmãos, o quanto a sociedade tem caminhado no caminho do hedonismo. Essa busca desenfreada pelo prazer tem conduzido as pessoas a evitarem atividades essenciais para as suas vidas. Quando olhamos para as famílias, por exemplo, as crianças só têm acompanhado os pais quando no lugar que os pais vão tem algo ou alguma coisa para distrair as crianças. Não me lembro, na minha época de criança não existia isso. Se o pai falasse que tinha que ir, não tinha escolha. Na escola, se nas aulas não houver algo que torne o ensino divertido, atraente, então não há interesse em aprender. Os professores aí precisam agir com muita sabedoria aí para colocar coisas divertidas para que então se haja interesse em aprender. Mas os adultos também não ficam para trás, pois hoje muitos adultos se comportam como crianças, são os adultos infantilizados, trabalham o mês inteiro para comprar os seus brinquedos, para ter com que se entreter. O hedonismo também se mostra como encaramos a semana, meus irmãos. Como o final de semana hoje em dia tem sido almejado. Nas redes sociais a gente vê aí, sextou, as pessoas almejam pela sexta, depois do trabalho, porque entende que o final de semana é um final de semana de descanso, não vai precisar trabalhar. Infelizmente isso tem atingido também muitos crentes que almejam o final de semana, e muitos não almejam o final de semana para estar com o corpo de Cristo, almejam o final de semana para ter algum divertimento, para ter algum momento de felicidade. Sabemos que o descanso é algo bom e agradável ao Senhor, sabemos que o trabalho é exaustivo, mas precisamos avaliar o nosso coração. A mente atual, os ensinos da atualidade treina a mente e o coração das pessoas em busca do prazer e da felicidade, do entretenimento, para evitar qualquer tipo de situação que possa vir a causar choro. O Dr. Heber Campos Júnior diz o seguinte: se somos cristãos, devemos ser marcados pela ideia de que o fim de semana, especialmente o domingo, é o momento de recarregar as energias para o campo missionário. Afinal, a partir de segunda-feira, estamos no campo, compartilhando o que significa ser cristão no ambiente em que nos encontramos. Por isso, meus irmãos, que a narrativa atual é degenerativa, pois diz que o importante é ser feliz. Se você está feliz, está tudo certo, a vida que segue, tudo está fluindo, que maravilha! Como muitos dizem, se melhorar estraga. Mas essa mentalidade não se compreende, que uma vida feliz existe e o choro nessa vida ela tem espaço. O que Jesus está dizendo é que a verdadeira felicidade, meus irmãos, compreende como uma verdadeira bênção, uma dádiva. O choro que Jesus ensina aqui é uma dádiva de Deus para nós. Mas nem todo tipo de choro faz uma pessoa bem-aventurada. Por exemplo, existe um choro que tem um viés diabólico. Há pessoas que choram porque não conseguem satisfazer as suas paixões carnais. Em outras palavras, não conseguem ser mais ímpios do que já são, e choram por causa disso. Por exemplo, Acabe gostou da vinha de Nabote e quis aquela vinha para si. Mas Nabote não deu aquela vinha, nem vendeu aquela vinha para Acabe, porque era a herança dos seus pais. E o que Acabe fez? Ele ficou triste,
voltou para casa emburrado e por causa disso não quis comer. Isso é uma tristeza diabólica. Está lá em 1 Reis 21:4. Muitos se arrependem, muitas vezes, meus irmãos, até mesmo dos sermões que ouviram, do tempo em que dedicaram a orar. Se arrependem no próprio arrependimento, mas se esquecem que Deus não se arrependerá de executar sua palavra em seu tribunal no juízo final. Existe o tipo de choro e lamento que é marcado por falsidade. Você vai se lembrar do episódio de Saul, que o Senhor deu a ordem para ele lutar contra os amalequitas, e ele deveria exterminar o povo amalequita e os animais. E o que Saul fez? Ele desobedeceu ao Senhor, não fez o que o Senhor disse que ele deveria fazer, e quando o Senhor usa Samuel para repreender Saul, ele não leva em consideração o pecado que ele cometeu. Ele simplesmente pede para Saul ir com ele, para que o pecado dele fosse suavizado. Mas Saul não se deu conta de que ele era rei do povo de Deus, porque o próprio Deus quis que ele fosse rei. A maneira como Saul se comporta diante de Samuel, lá em 1 Samuel 15, só mostra que ele estava preocupado consigo mesmo, mas ele não fez menção em momento nenhum daquilo que o Senhor disse a ele e de quem era o Deus de Israel, e ele não caiu em si e nem se arrependeu. O comportamento de Saul é semelhante a um paciente que, para evitar que o médico receite remédios mais fortes, ele se faz de sadio para tentar amenizar o seu estado de saúde. E há também, meus irmãos, aquela tristeza, aquele choro de forma forçada. Por exemplo, quando Caim ele é repreendido pelo Senhor, ele não lamenta pelo pecado que ele cometeu ao matar o seu irmão. Ele lamenta pelo castigo que ele recebeu. No caso de Caim, ele estava mais focado no castigo do que no pecado. Ele não se arrependeu das suas ações. Então há pessoas que choram, se mostram tristes, mas apenas de forma externa. Não é um quebrantamento do coração. O coração ainda se mantém intacto, duro, como uma pedra. Ainda não houve transformação. Nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Nesse verso que lemos aí, Jesus está enfatizando a necessidade de chorar. A afirmação de Jesus difere muito do que nós temos visto ou ouvido em nossos dias. Precisamos entender a ênfase que Jesus está dando nesse texto. Precisamos entender aqui que o tipo de choro que Jesus está ensinando. Quando comparamos esse verso de Mateus 5,4 com Lucas 6,25, que diz: ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar, podemos perceber, meus irmãos, o quão degenerativo é a mente do mundo atual e o quanto é importante o que Jesus está ensinando aqui. O choro nesse texto tem a ideia de lamentar, de prantear, traz consigo dor ou tristeza. Ainda que um choro, lamento abordado por Cristo aqui, traz consigo algo relacionado à dor ou tristeza. Esse choro que Jesus se refere não tem relação, por exemplo, com a perda de um emprego, com a perda de um ente querido ou com algo ocasionado pela falta de saúde. Podemos chorar por perdermos o emprego ou porque um ente querido está enfermo. Não é errado chorar por essas coisas. Mas essas coisas todo mundo chora por elas. E esse choro natural, se assim a gente pode dizer, todo mundo pratica. Mas o choro que Jesus está dizendo aqui distingue o seu discípulo do mundo. Muita gente chora porque perdeu um emprego, muita gente chora porque perdeu algo que gostava muito. Mas cadê as lágrimas pelo Salvador que foi crucificado na cruz? Onde estão os que choram por aquele que foi morto, por aquele que se fez homem, por aquele que assumiu a minha e a sua dívida? Aonde estão essas lágrimas? O choro que Jesus aborda aqui, como eu disse aos irmãos, não tem relação com perder um emprego, com um ente querido que está enfermo, com perder saúde. Então, que tipo de choro Jesus está falando? O choro que Jesus está tratando nesse texto, encontramos a resposta na própria Escritura Sagrada.
Segundo aos Coríntios, capítulo 7, os versos 9 e 10 diz: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. O choro, o lamento que Jesus está falando aqui é aquele que é produto de um coração arrependido. É uma tristeza segundo Deus que a ninguém traz pesar. É um choro que Jesus está dando ênfase aqui, é como disse Sinclair Ferguson. É um arrependimento daquilo que a pessoa já provou ser desagradável ao Senhor. E agora, atordoado ao descobrir a pobreza de espírito que nela há, essa pessoa aprende a lamentar pela própria miséria. Nesse verso, Jesus ressalta que é importante ter consciência com relação ao pecado. E aqui Jesus está falando de um choro que é espontâneo e livre, não é um choro forçado. Esse verso, em certo sentido, Jesus está aprofundando o que ele disse no versículo 3, com respeito à pobreza em espírito. Essa percepção real a respeito do pecado, da ofensa que nós cometemos contra Deus, da ofensa que cometemos contra a santidade de Deus, deve causar em nós um profundo arrependimento e deve nos levar a lamentar diante do Senhor. Ofendemos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O pecado, meus irmãos, nos colocou em escravidão, nos limitou. Fomos afastados da presença do Senhor, nos tornamos inimigos da santidade por conta do pecado. O pecado é hediondo. Não podemos tratar o pecado como se ele fosse um brinquedo. Ele precisa ser extinguido das nossas vidas. As práticas que nos colocam em separação com Deus precisam ser eliminadas das nossas vidas. O choro que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, além de ser livre, ele também é espiritual, justamente porque ele lamenta mais pelo pecado do que pelo sofrimento. O bem-aventurado a quem Jesus se refere aqui, além de reconhecer a sua pobreza, e ele não tem problema com isso, no sentido de que ele não tem nada em si, ele não tem nada que possa lhe conceder vida, ele precisa da graça de Deus para viver, então ele lamenta pela sua condição. Eu sou pobre em espírito, então ele vai lamentar diante do Senhor. É dessas lágrimas que nós temos falta, meus irmãos. Aonde estão o lamento? Aonde estão essas lágrimas? Por que nós choramos por tantas coisas, mas não lamentamos diante de Deus pelo pecado que cometemos contra o Senhor? Essa bem-aventurança está ligada à primeira. Se reconhecemos de fato a nossa falência espiritual, a gente não pode ficar indiferente a essa situação mais. Nós precisamos, meus irmãos, chorar diante de Deus. A felicidade para o cristão, primeiro, está em reconhecer a sua falência espiritual, e aqui é como se fosse uma escada em cima de Jesus. Você precisa, eu preciso reconhecer a minha bancarrota. Você precisa conhecer o seu estado de paupério. Você precisa ser consciente do seu estado, para que você então possa lamentar e chorar de acordo com o que Jesus está ensinando aqui. É muito importante o que Jesus está dizendo. O cristão que é ciente da sua real condição, ele não vai ficar se justificando, ele não vai ficar procurando palavras para amenizar a sua situação, ele não vai ignorar o pecado que milita em sua carne, ele não vai buscar situações para trazer alívio para a sua situação. Pelo contrário, ele vai se expor ao Senhor, e ele vai reconhecer o seu estado, ele vai chorar e lamentar diante daquele que pode tirar o peso que ele carrega por conta do pecado, meus irmãos. Não há problema quando você reconhece quem você é, reconhecer que você é fraco, que você é desprovido de graça. Isso é a alegria do reino. Jesus está falando de algo contracultural.
Eu e você precisamos chorar e lamentar pelo nosso estado de pobreza diante de Deus. Não temos graça em nós. Paulo diz em Romanos 7, 24 e 25: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Aqueles que choram ou lamentam por seus pecados, choram ou lamentam de uma forma genuína, são os verdadeiros felizes da terra. São pessoas que dia após dia estão se afastando de si mesmas, estão se afastando, não estão compactuando mais com aquilo que as condenava, estão se aproximando de Deus, da sua glória e da sua santidade. Esse choro que Jesus fala aqui no verso 4, não é o que a gente vê muitas pessoas fazerem, mas é uma qualidade espiritual, que somente tem aqueles que verdadeiramente têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso que eu e você precisamos nos colocar diante do Evangelho, nos expor ao Evangelho, nos expor à glória e à santidade de Deus, e olhar pela ótica do Evangelho as nossas vidas, e a vida que é esperada de nós. Meus irmãos, quando olhamos para a nossa vida pela ótica do Evangelho, vamos perceber o estado em que nos encontramos. Por isso que a gente não pode olhar para as nossas vidas tendo como base de medida a vida do irmão que está do lado. Porque aí, meus irmãos, a gente corre o perigo de nos acharmos melhores do que os outros, e não somos. Os dons e talentos que o Senhor dá à igreja para serviço do corpo, não há melhor, não há maior. Todos nós precisamos servir. Eu e você precisamos nos encontrar diante da cruz, para que então os dons e talentos que o Senhor nos dá eleve o corpo de Cristo, faça o corpo de Cristo crescer. O pecado, meus irmãos, deturpou o que para nós era para ser natural. Nós não amamos a Deus naturalmente. Naturalmente a gente se ama com força. Se alguém pegar o que é seu sem a sua permissão, você gosta muito daquilo, você vai ficar muito com raiva. Você não vai ficar feliz, porque você ama o que é seu. É natural isso. Mas a gente deveria amar mais a Deus do que as coisas. E o pecado, meus irmãos, causou isso em nós. O pecado faz com que a gente fique com os olhos muito focados em nós mesmos, e a gente não consegue ter plena consciência do quão o pecado é hediondo. Nós ficamos mais voltados para nós do que para Deus, tendemos a nos tornar insensíveis. Trazendo uma definição do que é o pecado, o Catecismo Nova Cidade diz o seguinte: pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. O pecado é vil, hediondo, ele é pior do que qualquer pandemia que já existiu e que a gente passou. Chorar pelo pecado, de acordo com as palavras de Jesus, faz parte da vida daquele que é bem-aventurado, daquele que é bendito, daquele que é abençoado, daquele que é feliz. O choro que Jesus ensina aqui revela a nossa fragilidade, mas a preocupação com a aparência ou a ânsia pelo entretenimento ensinado em nossos dias tem nos impedido de sermos regados pelas doces lágrimas produzidas pelo arrependimento verdadeiro. Você se lembra quando foi a última vez que você chorou diante do Senhor por aquilo que você fez, que ofendeu a santidade de Deus? Quando foi a última vez que você chorou porque você está diante do Deus santo e verdadeiro? Quando pecamos contra Deus, agredimos a sua bondade e misericórdia.
Meus irmãos, e é um cenário muito triste, porque a gente tem certa facilidade para chorar quando alguém nos atinge de forma que nos agride. Nós choramos quando nós perdemos algo que amamos, mas a gente muitas vezes não chora quando ofendemos a santidade de Deus. Muitas vezes a gente não chora pela nossa pobreza em espírito. Por que nós não choramos? Essa dificuldade pode se configurar em insensibilidade de nós para com Deus. Temos a capacidade de usar as bênçãos que o Senhor nos dá, e nós conseguimos perverter as boas coisas de Deus para potencializar o nosso prazer, e pecamos contra o Senhor. Mas muitas vezes nos faltam as lágrimas, nos falta o lamento pelo pecado que cometemos, que ofendemos. Nós precisamos chorar diante de Deus pela semente do pecado que existe em nosso coração ainda. O pecado milita na nossa carne todos os dias, a todo instante. Eu e você não estamos livres dessa militância em nossa carne. E nós precisamos, meus irmãos, lamentar diante de Deus. O choro abordado por Jesus nesse texto não é algo que acontece uma vez na vida, aí pronto. É um estilo de vida que acontece ao longo da vida cristã. Nós temos diversos exemplos de pessoas que choraram arrependidas por aquilo que cometeram. Um exemplo clássico é Davi, que quando foi confrontado pelo profeta Natã e o seu pecado foi exposto, ele foi tomado de tristeza e ele se arrependeu. No Salmo 51, versículo 4, Davi disse: pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quando Davi foi exposto ao que ele cometeu diante do Senhor, ele se arrepende. Ele era rei, ele tinha condições de ofertar ao Senhor coisas grandiosas. Mas aí diz no Salmo 51, nos versos 16 e 17, ele diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ele poderia comprar propriedades para de alguma forma tentar barganhar pelo perdão de Deus, mas Davi ele caiu em arrependimento diante do Senhor. Outro exemplo, Pedro, quando nega Jesus por 3 vezes, ele chora amargamente por aquilo que ele fez. E a profunda tristeza de Pedro foi que ele reconheceu de que era fraco e do pecado que ele cometeu contra o próprio Cristo. E a gente percebe os frutos de arrependimento de Pedro na sua vida. Quando Pedro está reunido com a igreja, o Espírito de Deus desce na igreja ali, eles são cheios do Espírito Santo. Pedro é levantado pelo Espírito, ele prega ali em Atos. Meus irmãos, e muita gente se converte pela vida de Pedro, não, mas pela graça de Deus, que o Senhor usou Pedro para expor o Evangelho para as pessoas que estavam ali no Pentecostes. Pedro foi grandiosamente usado por Deus no seu ministério. São os frutos do arrependimento da vida de Pedro. Um ponto importante, meus irmãos, é que o choro daqueles que são bem-aventurados não ficam encerrados somente em suas próprias vidas. Eles também choram por aquilo que acontece ao redor do mundo. Eles choram pelo mal que existe, que está presente no mundo. Salmo 119, versículo 133 diz: meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. O apóstolo Paulo também chora pelo pecado cometido por outros. Ele diz em Filipenses 3,18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós também precisamos chorar pela presença do mal no mundo. Precisamos lamentar, meus irmãos. Somos atingidos por isso. As nossas crianças vivem nesse mundo mal. Precisamos lamentar diante de Deus e clamar a misericórdia do Senhor.
Isso não pode ser indiferente para nós. Não podemos agir de forma indiferente. Quando aborda aqui a questão do choro, que precisa ser um estilo de vida, é claro que a gente não vai andar chorando pelas ruas. Nós não vamos ficar lamentando pelos cantos. O choro tratado por Jesus aqui, meus irmãos, é marcado pelo arrependimento, que é segundo Deus. E esse choro que Jesus faz aqui, fala que produz alegria e é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais estarmos diante do Senhor, mais isso daqui será a verdade para nós. Porque a luz de Cristo, a luz do Senhor, quando irradia no coração, meus irmãos, expõe todo tipo de trevas que possa existir em nossos corações. E aí não há o que fazer quando somos expostos a essa graça. A luz que irradia do nosso Deus expõe toda a bagunça, toda a sujeira e imperfeição que há em nós. Quando Isaías foi exposto ao Senhor, a glória do Senhor, lá em Isaías capítulo 6, o que ele disse? Ai de mim! Ele temeu pela sua própria vida, porque a glória do Senhor, meus irmãos, expõe as nossas mazelas e expõe a impureza das nossas vidas. Por que então não lamentamos pelos nossos pecados e faltas? Talvez estamos sendo expostos a tantas coisas desse mundo e não estamos nos expondo ao Evangelho como deveríamos. Se nós lermos a história da igreja, nós vamos ver como as pessoas se colocavam diante de Deus, como elas eram espirituais e como a sua vida diante de Deus reverberava na sociedade. A Reforma Protestante está aí para nos mostrar isso. Extrapolou os muros da igreja. Precisamos começar, meus irmãos, a avaliar nossas vidas diante do Senhor e reconhecer que somos pessoas que não temos graça em nós, reconhecer o nosso estado de pobreza. É importante ressaltar que o choro do bem-aventurado não está focado em si mesmo. Ele não chora simplesmente por chorar, mas ele chora porque ele ofendeu a Deus. Ele chora porque ele sabe que não agradou ao Senhor. Então não é um choro de vergonha, não é um choro de um arrependimento vazio, é um choro verdadeiro, é um choro de um coração quebrantado. Veja, nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. Por causa de Cristo Jesus, nós somos aceitos na presença de Deus, temos o Espírito Santo para aprendermos a viver em obediência. Dentro de tudo isso, recebemos do alto céu toda a estrutura necessária para evitarmos o pecado que milita contra nós todos os dias e honrar o nome do Senhor para a sua glória. Mas a gente ofende a santidade de Deus, então quando isso acontecer, precisamos nos achegar diante de Deus arrependidos e lamentar pelo que fizemos. Quanto mais maduros nos tornamos na vida cristã, quanto mais crescemos e adquirimos graça diante do Senhor, mais sensíveis ao pecado vamos nos tornando. E mais lamento nós vamos colocando diante do nosso Senhor. Paulo, em 1 Timóteo 1,15, ele diz o seguinte: esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não falou isso por demagogia ou porque ele se sentia maior ou menor do que os outros, mas Paulo estava constantemente diante de Deus e exposto ao Evangelho. Ele sabia o que ele era. Então, meus irmãos, faz todo sentido ele dizer que ele era o principal dos pecadores. Paulo tinha vivido diante dele que o Messias morreu por causa daquilo que ele cometeu, e ele sabia quem ele era antes de se converter ao Senhor. Aqueles que choram conforme Jesus ensina não vão ficar no choro, meus irmãos. E aí a segunda parte do versículo: de acordo com Cristo, aquele que chora de maneira correta, que compreende o seu estado de pobreza quando é apresentado a graça de Deus, e de que chora porque ele é pobre em espírito, Jesus está falando então que essa pessoa, ela será consolada. O choro, segundo Deus, que é fruto de um coração arrependido,
e acrescento aqui, de uma mente consciente e convertida, recebe alegria, recebe regozijo do alto céus. Por mais que Jesus aborde um pouco que em nosso contexto ocidental tem relação com tristeza, o objetivo de Cristo não é a tristeza permanente, mas a felicidade, mas a bênção, mas a dádiva. Não é à toa que Jesus está chamando de felizes aqueles que choram. Jesus está dizendo que os benditos, que os abençoados são aqueles que choram. Temos um Consolador, meus irmãos, que conhece as lágrimas que correm dos nossos rostos. A consolação é algo do próprio Senhor, e Ele exerce em nossas vidas por bondade, graça e misericórdia. Segundo aos Coríntios 1, versos 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Aquele que chora conforme Cristo ensina é feliz. Quando há arrependimento, há também o perdão. As Escrituras afirmam que aquele que confessa os seus pecados ao Senhor é perdoado. As lágrimas derramadas por causa do pecado, por causa da ofensa que cometemos diante do Senhor, por causa do reconhecimento do nosso estado de pobreza, não são fim em si mesmas. Essas lágrimas, meus irmãos, são comparadas às águas das chuvas, que quando cai, rega a terra. E quando a chuva cai na terra, meus irmãos, você pode perceber que as plantações, elas crescem com mais força, com mais vigor. As lágrimas do arrependido produzem alegria, traz vida, porque esse coração foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. O perdão de Deus não é algo duvidoso, mas é algo certeiro e verdadeiro. Você não precisa duvidar, você não precisa andar duvidoso. Será que o Senhor me perdoou? Sim, o Senhor te perdoou, se você se apresentou a Ele em verdadeiro arrependimento. Não há o que temer, não precisa se martirizar, uma vez que você se arrependeu, que você lamentou pela sua ação. O Senhor perdoa, meus irmãos. Nós vivemos dias em que ainda muitas pessoas lamentam e choram por coisas do passado, pessoas ainda caminham pesarosas. Eu errei, eu tomei atitudes erradas. Sim, você tomou atitudes erradas, mas uma vez que você se coloca diante do Senhor em arrependimento, e você lamenta pelo seu estado de pobreza, você lamenta por aquilo que você cometeu diante do Senhor, essa tristeza, meus irmãos, ela não precisa perdurar. Você precisa compreender que o perdão do Senhor, ele não é temporário. O Senhor já te perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus. O choro do feliz, do bem-aventurado, do bendito, do abençoado, ele ocorre na vida daquele que reconhece o seu estado. O choro, segundo Deus, é valioso, é algo precioso para o Senhor. Enquanto a gente vive aqui, Cristo vai nos consolar, mas haverá um dia que toda lágrima vai ser enxugada. Meus irmãos, em Cristo Jesus já não estamos mais sob a condenação do pecado. Cristo já pagou a nossa dívida, e além de nos livrar da pena do pecado, também somos libertos da culpa e da escravidão. Salvos em Cristo Jesus, ainda vamos pecar desse lado da eternidade, mas Ele não tem mais o poder de dominar nossas vidas. Em Cristo Jesus, tudo que precisamos, meus irmãos, para lutar contra o pecado, nós temos, nós recebemos. Mas a gente precisa lamentar, porque Ele ainda é vivo, Ele ainda é presente. É ruim ser pecador. É ruim ser pecador. Isso para você tem que ser real. Não é legal pecar. Se para você ainda tanto faz, tanto fez pecar, então, meus irmãos, a rota precisa ser corrigida. Talvez ainda para você o bit não virou, usando uma linguagem aqui de informática. Precisa virar a chavinha. E o pecado para você tem que ter gosto amargo. Você não pode ter prazer mais no erro. Mas todo mundo está errando, todo mundo está fazendo coisa errada. Não importa. Você não pode ir com todo mundo. Você é servo do Senhor.
A consolação que Jesus fala aí, meus irmãos, é um termo teológico e que aponta para a obra do Messias. O pastor Fábio já pegou esse texto aqui para nós. Quando Lucas está narrando a respeito de Cristo no início do Evangelho, ele cita um homem, um velhinho chamado Simeão. E as Escrituras dizem que esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E a declaração dele, quando ele pega Jesus no colo, é fantástica. Ele diz o seguinte: ele tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele carregou nos braços a consolação de todo mundo, daqueles que se arrependem dos seus pecados. Que privilégio, meus irmãos! A consolação para o tempo de Simeão chegou, mas para nós já é real. Que maravilha que o Senhor operou em nosso favor. Em um dado momento do ministério de Jesus, ele está na sinagoga e ele diz a respeito de si mesmo, quando ele recita Isaías capítulo 61, os versos 1 a 3, o que Jesus lê, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o consolo que o Messias veio realizar, meus irmãos. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, ele não está se referindo simplesmente ao consolo de alguém que oferece consolo ao outro, mediante as circunstâncias da vida. Infelizmente a gente não pode mudar as circunstâncias, mas quando Jesus fala de consolo, ele está falando daquilo que ele mesmo veio realizar e que está caminhando para o fim. Quando Jesus fala de consolo, ele está falando da sua obra, daquilo que ele veio fazer, da sua morte, da sua ressurreição. Se você quer ter plena consciência do que é o consolo que Jesus está falando aqui, olha para toda a obra que ele operou quando ele esteve nessa terra. Ele encarnou, ele cresceu como um homem, ele viveu em obediência ao Pai. Jesus obedeceu a lei do início ao fim. Ele foi entregue a homens pecadores, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi pregado naquele madeiro, exposto como espetáculo ao mundo. Ele morreu naquela cruz, todo o seu sangue foi vertido naquele madeiro, ele morreu e ressuscitou. Isso é obra de consolação, porque toda essa obra de Cristo é creditada na minha e na sua conta, meus irmãos. Isso é consolação. Enquanto estivermos desse lado da eternidade, nós vamos chorar e lamentar pelo pecado, nós vamos gemer pelo fato de termos a compreensão do peso do pecado, pela ofensa que ele causa diante de Deus, mas somos consolados. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e por meio da obra de Cristo nós somos perdoados. Uma vez que fomos regenerados em Cristo, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, que nos capacita diariamente para andarmos nas boas obras de antemão que Deus nos preparou. Vivemos sob a direção desse Espírito, crescemos em santidade, temos capacitação diária para lutar contra o pecado. E mais, meus irmãos, não para por aí. As Escrituras Sagradas nos mostram a riqueza dessa consolação. O Espírito de Deus nos cela. Você é propriedade do Senhor. Se os seus olhos se fecharem hoje, agora, desse lado da eternidade, você vai estar com o Senhor. Isso é consolação, meus irmãos. Aonde você vai encontrar verdades dessa forma, você não vai encontrar em nenhum lugar. Eu sei que o nosso corpo dói por causa da enfermidade, por causa das dores, mas isso terá um fim. Enquanto caminhamos para esse dia final, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam que o sol da justiça brilhará de uma vez por todas.
E o motivo pelo qual choramos hoje não existirá mais. Cristo Jesus um dia vai pôr o ponto final daquilo que nos leva a lamentar e chorar diante dele. Toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas. Toda lágrima dos meus e dos seus olhos serão enxugados um dia. Os novos céus e nova terra, eles são realidade. Caminhamos para essa consumação. Vivemos o já temos essa consolação, mas caminha para o final. Então você pode descansar no Senhor, porque isso é real. Aqueles meus irmãos que não choram pela sua condição real hoje, que não choram pelos seus pecados diante do Senhor, pode ser que eles estão caminhando para um lugar de choro e ranger de dentes, mas não conforme Jesus ensina aqui, mas porque rejeitaram a oferta do Evangelho. Isso sem dúvida é muito triste. Muita gente está nessa situação, mas para aqueles que choram por seus pecados, pelo seu estado diante do Senhor, esses estão caminhando para a eternidade celestial. Esses não precisam temer pelo presente século. Eles estão confiados e segurados à mão do Todo-Poderoso. Todo aquele que chora segundo Deus, eles são consolados hoje com verdades eternas que nós temos nas Escrituras e serão consolados no presente e no porvir. Portanto, meus irmãos, eu encerro dizendo que precisamos de homens e mulheres chorões. Nós precisamos chorar. Os meus olhos e os seus olhos precisam suar mais. Nós precisamos ser o povo das lágrimas. Pela glória de Deus, pelo Cristo que foi crucificado, por aquilo que cometemos diante do Senhor. O consolo é para agora, e a sua consumação final está vindo e se estabelecerá para sempre no dia de Cristo. E eu termino com Isaías 61, dos versículos 1 ao versículo 3. Jesus disse isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê graça e que possamos ser o povo das lágrimas. Que Deus nos dê graça hoje sim. Vamos orar. Nosso Deus, oramos ao Senhor agradecidos por sua graça sobre nós e pedimos a Ti, Senhor, que trabalhe em nossos corações para que possamos ser pessoas que tenham a pobreza de espírito em nossas vidas e que também possamos chorar como Jesus ensina aqui. Ó Deus, transforma os nossos corações, quebra as durezas de nossas vidas, Senhor, e nos faça compreender o nosso estado verdadeiro. Nos faça, Deus amado, conscientes da nossa pobreza em espírito, para que então possamos chorar e lamentar da maneira que Jesus ensina nas Escrituras Sagradas. Ó Deus, que possamos chorar e lamentar pelo pecado, pela presença do mal no mundo. Nós queremos, ó Deus amado, viver em um lugar onde nós não vamos ter que nos preocupar com a presença do mal, mas nós estamos aqui nesse mundo e o mal é real. Senhor, então nos leve a chorar e lamentar por tudo isso. E que o Senhor, Deus amado, possa nos consolar segundo a sua graça, mediante a sua palavra. Oramos, ó Deus amado, pedindo a sua graça, pedindo o seu perdão e a sua direção para que possamos viver, sendo seus discípulos, tendo em nós essas características que Jesus aborda aqui no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Senhor, se conosco te pedimos e nos dê um bom domingo para a sua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E Deus nos abençoe, meus irmãos. Nos reuniremos aqui mais tarde, às 8 horas, para cultuar ao nosso Deus e na congregação às 17h30. Bom domingo a todos. Nos vemos.